Olá a todos, estamos aqui para mais um podcast do Conselho Regional de Lisboa Pode Esclarecer, dedicado aos 50 anos do 25 de Abril. Temos tido várias conversas com vários protagonistas que têm tido muita relevância na área da justiça. Hoje temos connosco um dos advogados portugueses mais conhecidos, o Dr. Daniel Proença de Carvalho, ao qual desde já agradeço a disponibilidade para vir aqui às nossas instalações, partilhar connosco as suas experiências e os seus conhecimentos tão vastos sobre a justiça portuguesa. E eu começaria precisamente por aí, uma vez que não foi sempre advogado. Como é que olha para a justiça quando começou na área da justiça e com o que vê agora? Bom, não apenas na justiça, mas como é evidente, ao longo destes quase 60 anos em que eu exerci a advocacia, a justiça, obviamente, teve mudanças enormes em todos os aspectos. Começa logo até pelos aspectos tecnológicos, como é evidente, não é? Eu comecei a minha atividade profissional na altura em que havia máquinas de escrever, não é? Onde a ideia dos computadores era assim uma coisa ainda muito longínqua, onde não havia tratamento de texto, onde nós fazíamos alegações químicos, e requerimentos com papel químico, papel selado, de 25 linhas e mais tarde, quando acabou o papel selado, ainda continuou o papel de 25 linhas. Portanto, quando nós cometíamos um lapso dactilográfico, era um problema para refazer toda a alegação, todos os requerimentos. Portanto, muita coisa mudou também na cultura. Os advogados, naquela altura, trabalhavam todos em prática individual. Só mais tarde começaram a surgir as sociedades de advogados, os escritórios, e, portanto, foi toda uma enorme evolução. E da parte do sistema judicial também, naturalmente, houve uma enorme evolução, fruto de múltiplos aspectos. Agora, às vezes pode perguntar-se, mas o sistema de justiça é hoje gera mais confiança nos advogados e na população em geral? Posso fazer uma pergunta já agora? Claro. Fala-se muito em percepções. Das percepções que eu ouvi desde sempre, e não tenho naturalmente a sua experiência, mas é que a justiça está sempre mal. Calculo que quando começou também fosse o mesmo, ou não? Não, é evidente que... Vamos lá ver. Eu acho que, apesar de tudo, quando eu comecei, a justiça funcionava de uma forma mais célere, não é? Não havia megaprocessos, não havia inquéritos que demoravam... Quer dizer, um inquérito, se durasse um ano já era muito, não é? Eu passei também pela Polícia Judiciária e, portanto, as coisas funcionavam com outro ritmo, com outra produtividade e, portanto, não havia, talvez, a percepção que hoje há é tão negativa. Então faço-lhe a pergunta de outra maneira. O que é que acha que começou a criar essa percepção e mais ou menos em que altura é que acha que isso começou a acontecer ou que se apercebeu dessa mudança? Eu penso que talvez essa mudança seja mais a partir do final dos anos 80, anos 90, onde de facto tem a ver também com o facto de haver uma mudança. Estamos agora a falar de justiça criminal, porque são coisas muito diferentes. Sim. E convém nós distinguirmos os vários planos. Falando na justiça criminal, anteriormente a investigação criminal era feita, aquela de relevo era feita pela Polícia Judiciária, não é? E o Ministério Público não fazia diretamente a investigação. O Ministério Público era uma magistratura que avaliava, depois da investigação feita pelas polícias, avaliava o caso, não é? E ou concluía que havia indícios para deduzir uma acusação e deduzia uma acusação, ou concluía que não havia indícios e ordenava o arquivamento, mas, portanto, era uma magistratura com alguma distância da investigação. Era mais imparcial. Exatamente, sim, nesse aspecto. Era uma magistratura, não é? Com a alteração, de certo modo, radical do Estatuto do Ministério Público, que com o nascimento dos DIAPs e depois do DCIAP, Departamentos de Investigação e Ação Penal, que aliás foram criados até sem lei, não? Foram criados na altura pelo Procurador-Geral Cunha Rodrigues. O Ministério Público foi-se
progressivamente, deixando de ser uma magistratura com um estatuto de distância relativamente à investigação, para começar a fazer investigações diretamente. Depois também, aí, não sei se fruto desta alteração, mas em parte também, porque as polícias, apesar de tudo, eram instâncias mais vocacionadas e com maior experiência em áreas de investigação, e no fundo, quer dizer, era o papel delas, habitualmente, não é? Com maior experiência de dezenas de anos, portanto, começaram também a surgir estes megaprocessos. Não é? Depois também com casos mais mediáticos, também, repare, enquanto que, por exemplo, quando eu comecei a advogar, a imprensa raramente tocava nos assuntos jurídicos. Quando havia um julgamento mais mediático, a imprensa o que fazia era relatar o que se passava nos julgamentos. Não é? Normalmente não tinha acesso a processos em segredo de justiça e, portanto, o que fazia era um relato do que se passava nos julgamentos. Ora, isso também mudou radicalmente, não é? Com o acesso das televisões, com a enorme competição entre as televisões e os mídias em geral, também aí os mídias começaram, eles próprios, a fazer investigações, não é? Eles próprios a editar decisões. Sim. Muito antes de sequer de haver uma investigação feita pelas entidades competentes e uma defesa e um julgamento. Portanto, criaram-se percepções, por exemplo, por vezes de culpabilidade relativamente a alguns atores mais conhecidos, e depois, quando as sentenças eram sentenças absolutórias, havia uma certa frustração da parte da população em geral, não é? Porque e, portanto, quer dizer, porque havia uma percepção que era criada que não podia haver outro resultado que não a culpa. Não é? Exatamente. E isso, portanto, acabou por ir descredibilizando pouco a pouco o sistema e na verdade, os vários estudos de opinião foram progressivamente mostrando uma cada vez menos confiança na justiça, que é uma coisa, eu acho, muito grave, e que é um pouco em contraste com a generalidade dos países democráticos, onde a política em geral é mais desvalorizada, gera menos confiança, até porque é normalmente o debate político, que é muito aceso, e a justiça em geral goza de boa reputação. Mas em Portugal temos vindo a verificar esse fenómeno. E como é que se combate isso? Como é que acha que é possível combater? Porque eu lembro-me, todos nos lembramos dos processos mediáticos que teve em mãos nos anos 80 e da forma como as pessoas que defendeu foram, eu diria, até quase destruídas politicamente. Há um pouco aquela percepção, e aí voltamos ao campo das percepções, que os ricos e famosos são muito protegidos porque têm os melhores advogados e dinheiro para eles. Agora, o que eu vejo é que a vida dos ricos e famosos que têm o azar de cair nas malhas da justiça dificilmente fica melhor do que estava. Para não dizer o contrário. Eu acho, aliás, que hoje, e já há uns tempos para cá, é extremamente difícil exercer a defesa de pessoas com grande notoriedade pública, não é? Muito difícil. Aliás, eu quando escrevi um livro de memórias, sim, eu sei. Que surgiu em 2023, exatamente eu cito casos especialmente interessantes nesta medida, quer dizer, foram grandes figuras portuguesas, a quem Portugal muito deve, em vários domínios, e que no fundo foram perseguidas judicialmente, sem fundamento, sem a mínima razão, como se veio mais tarde a demonstrar em todos os casos que eu cito. E são casos que fazem-nos pensar, na verdade, como é difícil que essas próprias pessoas, não é? Embora acabasse por haver um verdicto que lhes foi favorável, sim, mas passaram um verdadeiro calvário. E o veredito nunca teve o mesmo impacto do que a acusação inicial e as manchetes do Correio da Manhã e outros jornais semanais, não é? Porque o que fica são aquelas... Era a mãe, exatamente. Não é? E isso hoje, eu acho que é um problema do nosso Estado. Mas, por exemplo, falamos daqueles casos dos anos 80, mais mediáticos, não vale a pena citarmos nomes, mas nota alguma diferença dessa altura para o que se passa hoje em dia em relação a esses casos mediáticos? Porque quer se queira, quer não, e por muito que se diga, há uma justiça mediática, há uma justiça não mediática. Ou não concorda com isso? Concordo inteiramente. Não é? Eu acho que se há alguma diferença é em prejuízo da atualidade. Não é? Isto foi sempre uma espécie de justicialismo, não é? Eu diria, enfim,
pondo entre aspas, populista, levou de facto a que, em casos onde há figuras políticas ou figuras com grande dimensão pública, e se criam convicções de culpabilidade logo no início, eu acho que depois é preciso, aliás, coragem da parte dos juízes para tomarem decisões contrárias a essa percepção que se cria de uma forma muito Eu às vezes, não sei se concorda, mas às vezes faz-me lembrar esta forma de atuação do Ministério Público e da própria Polícia Judiciária, muitas das vezes, que são credores do nosso reconhecimento muitas vezes, mas outras não são. Faz-me lembrar quase o julgamento de Barrabás, ou seja, quem fosse defender Jesus Cristo naquela altura, coitado, é um pouco o que se passa às vezes, quando há um juiz que nós temos aqueles comentadores todos os dias, e nós sabemos perfeitamente, quando há casos mediáticos antes das medidas de coação, eles quase todos são unânimes a dizer vai ser preso preventivamente, e sem muitas das vezes conhecerem a situação. E quando o magistrado, por acaso, diz não há prisão preventiva, parece que há um desapontamento. Isto é aberrante. Eu recordo-me quando comecei a minha vida profissional que naturalmente acreditava totalmente na justiça, no sentido de que as decisões eram ponderadas, eram corretas, as acusações normalmente eram fundamentadas, etc. E o primeiro caso que eu tive, que me retirou bastante essa ideia, essa utopia, foi justamente um caso que hoje, enfim, é histórico, não? O chamado caso da Herança Sommer, em que estava acusado uma grande personalidade do mundo empresarial, enfim, eu acho que posso dizer o nome, que era António Champalimau, não é? Que depois criou a Fundação Champalimau, que é hoje, enfim, é uma das instituições mais prestigiadas em Portugal e no mundo, e ele foi acusado, exatamente, e na altura eu, enfim, colaborei na defesa, inicialmente com um advogado, na altura também muito conhecido, o Dr. Cirano Rito, e nós fizemos inicialmente uma defesa técnica. E para nós aquilo era evidente, o homem estava inocente, não é? E apresentámos uma contestação com factos e provas, e na minha ideia de jovem saído da faculdade, eu pensava, bem, os juízes vão ler a contestação, leem os documentos, e o caso está resolvido, não é? É evidente que só pode ser a absolvição. E depois verifiquei que, bem, os juízes para já não leram a contestação, e muito menos os documentos, não é? E depois o que passou a haver uma campanha pública contra o acusado, ainda com os meios que havia na altura, que eram os jornais. O homem era muito rico, o homem era muito poderoso, o homem tinha roubado os irmãos, enfim, e havia toda uma campanha. E nós pensávamos no caso perdido. E houve depois uma série de incidentes, até que no final, depois de vários advogados terem sido, eu fui expulso do tribunal. O Dr. Manuel João da Palma Carlos foi retirado o patrocínio, que era uma figura que penso que não existia na lei, mas o Presidente do Tribunal achou que era adequado, não, para manter a sua disciplina. E depois apareceu o Dr. Salgado Zanha. E o Dr. Salgado Zanha, estou a vê-lo aqui ao meu lado, a explicar-me o nosso erro. Ele disse, vocês não perceberam que este processo não é um processo normal, que se defende através de uma defesa técnica. Isto é um processo de opinião pública. Eu olhei para ele, sim, sabe que desde o processo de Jesus Cristo, eu lembro-me disto a propósito, passando pelo processo de Sócrates, e citou o processo de Dreyfus, inúmeros processos, são processos de opinião pública. Não interessa nada saber, tecnicamente, se as pessoas estão inocentes ou culpadas. O problema é a opinião pública. Vocês têm que convencer a opinião pública. Para mim aquilo era uma enorme surpresa. Ora bem, foi uma lição. Ele depois, aliás, ofereceu um livrinho que se chama La Stratégie Judiciaire, que era um livro exatamente que na altura tinha saído, onde se relatavam vários casos históricos dos tais processos de opinião pública. Ora, o Dr. Salgado Zanha praticamente não precisou de ler o processo, nem precisou de fazer uma defesa técnica. Ele começou a falar para a opinião pública. E a verdade é que ele conseguiu a absolvição do réu. E eu ainda hoje estou convencido que ele foi absolvido, não porque fosse inocente, mas porque, de facto, a opinião pública passou de o condenar na opinião pública para o absolver e, pelo contrário, quase heroicizar na opinião pública. E foi isto que mudou. Eu, a partir daí, percebi, de facto,
que a justiça é assim, não é? A justiça humana. Mas o que eu acho mais chocante é que, de facto, a expectativa que se cria é sempre das medidas mais gravosas, as medidas que são mais gravosas. Nunca há uma percepção diferente, nem sequer os comentadores vão por aí. Parece que há aquela necessidade de quanto pior, melhor. O que eu lhe pergunto é, acha que é mais difícil defender hoje essas pessoas mediáticas, famosas, ou na altura, nos anos 80? Acha que houve alguma evolução? Não, eu acho que hoje é muito mais difícil, porque os mídias, as redes sociais, a campanha brutal que muitas vezes fazem, eu acho que, é o que estou a dizer, é preciso muita coragem para os juízes irem contra essa barragem de opinião. É preciso, estou a dizer, enfrentar, no fundo, uma onda, e isso tem-se visto em alguns casos, não é? Apesar de tudo, vou confessar uma coisa, quer dizer, eu acho que, muito recentemente, talvez o comum das pessoas comece a pôr em causa essa ideia que até agora existia. Acha que já se começa a notar essa diferença ou ainda não? Por exemplo, eu acho que este caso do António Costa, da Operação Influencer, por vários motivos. Primeiro porque se encontraram juízes que, logo o primeiro juiz de instrução, que contrariou... E frontalmente? De uma forma frontal. E depois, 3 juízes da relação que reiteraram a posição do juiz da primeira instância. E, portanto, um caso em que o Ministério Público apareceu com prisões preventivas, buscas... dinheiro vivo... enfim, toda uma carga emocional contra os acusados, e de repente os juízes... É claro que houve aqui uma alteração também muito importante, que foi, quer dizer, o Tribunal Central de Instrução Criminal viveu durante muitos anos com um único juiz, que é uma situação claramente atentatória do Estado de Direito. E do juiz faz muita confusão como é que se permitiu, e quando falo permitivo, falo poder político, falo Conselho Superior da Magistratura. Houve medo, na altura. Que durante tantos anos um tribunal daqueles, da maior importância, tivesse apenas um juiz que, evidentemente, partilhava todas as dores do Ministério Público e sempre sem nenhuma receptividade aos argumentos da defesa. Portanto, isso era uma coisa que se tornou muito clara. Mas acha que essa personalização excessiva contribuiu para, no fundo, também piorar a imagem da justiça ou não? Porque a ideia... Durante um tempo, repare, quer dizer, o que aconteceu foi, como aconteceu noutras latitudes, em Itália, no Brasil... Exatamente. O juiz perseguidor, o juiz que aparece com uma aura de alguém que um justiceiro contra a corrupção, é evidente que essa personalidade atrai as pessoas, e, quer dizer, normalmente elas acabam na política, como aconteceu na Itália com o Di Pietro, como aconteceu no Brasil com tivemos a Espanha também. E a Espanha, portanto, muitos desses, isto é uma fase inicial. Depois começa-se a perceber que, na verdade, muitos daqueles casos, afinal, não eram bem. Mas acha que em Portugal isso também aconteceu ou não? Acredito que estejamos agora numa fase, acredito, mas dizer, talvez seja... Ainda é cedo, não é? Mas seja o meu otimismo... Mas acha então, no fundo, que o que aconteceu com a Operação Influencer, com a Operação Madeira, tem muito a ver com o facto de ter havido essa alteração? Penso que sim, parece evidente, não? Acho que todos... Eu, como já não exerço advocacia, posso estar à vontade para dizer que, na minha opinião, de facto, a saída do juiz, o Dr. Carlos Alexandre, e, portanto, hoje a diluição dos inquéritos por um conjunto de juízes aleatória, de uma forma aleatória, evidentemente tornou mais possível que juízes olhem para este tema de uma maneira mais independente.
Já agora, falando em geral dos processos e sem entrar naturalmente na análise do caso concreto, há coisas que a mim me chocam, não sei o que é que pensa e gostava de saber a sua opinião, que tem a ver com a espetacularidade das operações iniciais. Então a da Madeira, aquilo foi uma coisa de filme, com os jornalistas à frente, que é algo que eu também não consigo perceber. Ainda ontem aconteceu mais uma situação com o processo do chimarrão, em que o Correio da Manhã já lá estava, mais uma vez, e que hoje tinha a notícia toda em primeira mão. O que eu lhe pergunto é, faz sentido a justiça ter esta espetacularidade toda? Porque depois necessariamente as duas ou se confirma, e pronto, os meios até podem ser justificados, mas como tem vindo a acontecer, nada se confirmou, quer na Madeira, quer no influencer, até agora, não quer dizer que não venha a acontecer, mas até agora, faz sentido, e como é que estes meios devem poder ser utilizados? Qual é o critério? Na minha opinião, há uma subversão do Estado de Direito quando violações sistemáticas do segredo de justiça, que constituem um crime, quando se fazem operações desse tipo, com prisões... Mas, por exemplo, falando especificamente do caso da Madeira, em que parece uma produção de Hollywood, acha que isto é justificado, aquele tipo de atuação? Eu acho que não há nenhuma justificação. Repara, a investigação criminal deve ser uma tarefa fria, deve ser uma tarefa objetiva, sem nenhuma espécie de espetacularidade. Quer dizer, nós estamos a importar um pouco um modelo americano sem as garantias do modelo americano. Ou seja, nos Estados Unidos realmente existe este tipo de operações com essa espetacularidade, mas depois há também uma acusação, uma acusação pública que tem os mesmos poderes que a defesa. E também tem a defesa com os mesmos poderes junto da opinião pública para defender a posição dos seus clientes. Nós aqui temos uma situação totalmente desequilibrada, em que, de facto, os acusadores, o Ministério Público, têm um poder enorme porque o segredo protege as investigações e, portanto, não permite que a defesa use o mesmo tipo de armas e o mesmo tipo de argumentos, e o Ministério Público utiliza-os para criar, muitas vezes, um prejuízo de culpabilidade das pessoas envolvidas e que depois é muito difícil de alterar. Além de que, repara, quer dizer, eu acho que tem havido abuso na utilização de medidas que são fortemente restritivas de direitos fundamentais, como as escutas telefónicas, as buscas domiciliárias, as escutas telefónicas que duram anos. Nós temos ido um caso de um ministro que teve 4 anos sob escuta. Repare, até o que acontece é que não se está à procura de uma prova de um crime, está-se a julgar à procura se, através da escuta, se encontra um crime. E pesca de arrasto. O que é uma coisa, de facto, que a Constituição não permite. Mas a questão aqui acaba por ser quem é que deveria, na sua opinião, determinar os meios, porque parece que isto dilui-se a responsabilidade, ou seja, alguém lembra-se, agora vamos levar 2 aviões cheios de pessoas para a Madeira. Agora vamos entrar e colocar toda a gente em prisão preventiva porque isto é gravíssimo. Quem é que deveria fiscalizar a racionalidade e a proporcionalidade dos meios, na sua opinião? Bom, na minha opinião, em primeiro lugar, no caso do Ministério Público, devia ser o Procurador ou a Procuradora-Geral da República, através de um exercício hierárquico, porque é o que a Constituição determina. E repare, de outra maneira, o Ministério Público deixa de ser um órgão com legitimação democrática, porque de onde vem a legitimidade do Ministério Público? Vem do único facto de o Procurador-Geral da República ser nomeado pelo Presidente da República sob proposta do Primeiro-Ministro, o que significa que há uma legitimação democrática com origem no sufrágio popular da função do Ministério Público. Ora, se ele não exerce a hierarquia, perde-se essa fonte de legitimidade. E, portanto, perguntamos, mas o que é que, de onde vem o poder de um procurador que determina estes meios? Não é? De onde vem o poder? É que muitas vezes pode ser alguém, pronto, não colocar em causa ninguém, mas pode ser alguém sem muita experiência ou que ainda não esteja. É claro que todos
todos nós estamos de acordo com a autonomia funcional do Ministério Público. E muitas vezes, quando nós criticamos este funcionamento, aponta-nos logo a acusação de queremos subordinar o Ministério Público ao poder político, ou coisa parecida. Não, é evidente que o Ministério Público pode e deve ter autonomia, mas deve haver um funcionamento hierárquico e isso também deve haver depois um escrutínio, quer interno, quer externo, porque todos os poderes em democracia devem ter um escrutínio. E como é que seria, no caso do Ministério Público, o escrutínio? Na sua opinião, como é que deveria ser? Qual era a ideia que tem sobre isso? O Procurador-Geral da República, com poder hierárquico, e depois, naturalmente, o Procurador da República, perante uma comissão da Assembleia da República, prestar contas no sentido, não estou agora a imaginar que o Procurador vá lá dar explicações sobre um processo ou outro, de maneira nenhuma, mas, quer dizer, sobre todos estes temas, em abstrato, poder ser questionado e ele dar respostas. Não é? Por exemplo, o que nós estamos aqui a conversar, então, mas é legítimo que se façam sistemáticas violações ao segredo de justiça com total impunidade? É legítimo que se façam escutas telefónicas durante anos? E repare... Isso são perguntas que eu penso que o poder democrático tem o direito de fazer. Mas a questão aqui não há... É assim, vamos ser objetivos e nós todos sabemos, e melhor do que eu saberá, todos sabemos que quando há uma operação mais espetacular, no dia seguinte ou no próprio dia começam a surgir notícias sobre o que está a acontecer para tentar, no fundo, culpabilizar as pessoas que são o alvo da investigação, pelo menos no tal Tribunal da Opinião Pública. É notório, toda a gente sabe. Há jornais que têm tudo até antes dos próprios. Portanto, como é que se combate isto? Ou seja, não é como é que se combate, como é que se olha para isto e se acha isto normal, é algo que eu não consigo perceber. Repara, quando se diz que não é possível guardar o segredo de justiça, eu pergunto, há segredo profissional dos advogados? Claro. Os advogados violam todos os dias o segredo profissional, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano. Conhece casos de violação do segredo profissional assim muito frequentes? Não. Olha, há segredo bancário, não é? Há assim todos os dias casos nos jornais de violação do segredo bancário e podia continuar por aí fora, não é? Porque há vários segredos, sim, claro, de várias ordens. Quer dizer, eu acho que viola-se o segredo de justiça porque isso interessa, essa violação. Interessa, aliás, até vou dizer uma coisa que é mais grave, não é? É que há mesmo uma promiscuidade entre quem tem o poder de revelar o segredo, não é? E quem ganha em violar o segredo, que são os mídias, que no fundo lucram com isso, né? Fazem manchetes e abrem telejornais com casos em que só são possíveis porque têm exatamente acesso a um crime. A um crime, quer dizer, porque continuamos a ter o crime de violação do segredo de justiça, que é uma coisa realmente até, eu diria que é a própria autoatestado de total incapacidade, quer dizer, quando quem tem o dever de guardar o segredo de justiça é que tem o dever também de punir quem o viola. E procede desta maneira, eu acho que de facto devemos interrogar-nos sobre... E acha que, no fundo, nós neste momento, ainda vai surgir mais um canal agora, temos vários canais só de notícias, portanto eles têm que sobreviver de alguma forma, não é? Quer dizer, isto tudo, de facto, preocupante é que traz um entorce ao Estado de Direito Democrático. E viola o princípio da igualdade de armas? Viola o princípio da igualdade, viola o princípio da presunção de inocência, viola o princípio de uma defesa em termos minimamente equilibrados, não é? Que quer a Constituição, quer, enfim, todos os tratados que tratam dos direitos humanos, não é? Contêm como preceitos fundamentais do Estado de Direito das democracias, não é? Portanto, acho que isto devia preocupar-nos, não é? E o que tem acontecido também é que, de facto, o poder democrático político demitiu-se de qualquer intervenção. Sim. Mas acha que deveríamos acabar pura e simplesmente com o segredo de justiça? Ou não? Ou deveria haver uma reformulação? Eu diria o seguinte, a continuar como está, então era de acabar, não é? Porque pelo menos permitia também à defesa ter acesso imediato ao processo e poder exercer os mesmos direitos
da acusação em pé de igualdade, não é? Como acontece, por exemplo, noutras jurisdições. Agora, eu acho que o segredo de justiça interessa tanto à investigação, como interessa também às pessoas e aos valores que também são de direito constitucional, que têm consagração constitucional, como o direito ao bom nome, à reputação, porque, de facto, em muitos casos, estes direitos fundamentais são arrasados, não é? E muitas vezes para sempre, não é? Sim. Tivemos o caso do Dr. Miguel Macedo, por exemplo, que há bem pouco tempo aconteceu o que aconteceu. Mas eu acho que há aqui um tema que passámos há pouco, mas não falámos claramente, que é a questão da escolha do procurador. A escolha do procurador tem sido sempre envolta em algumas insinuações de que ou fica porque é amiga ou sai porque está a causar problemas. No seu entender, este processo de escolha deveria ser alterado, deveria ser público, por exemplo, o critério que preside à continuidade ou não de determinada pessoa, deveria ser, por exemplo, dito porque é que se escolhe a pessoa A e não a pessoa B, considerando a relevância que o procurador tem vindo a assumir no nosso sistema. Qual é a sua opinião? Eu penso que o sistema é relativamente equilibrado desde que o Estatuto do Ministério Público respeite aquilo que está na Constituição, ou seja, o princípio da hierarquia dentro do Ministério Público. Porque, repara, eu penso que deve haver um rosto responsável pela atuação do Ministério Público. Eu até tenho defendido que nem faz sentido o Conselho Superior do Ministério Público, porque, na verdade, pelas razões que há pouco disse, em termos de legitimação democrática, é o Procurador-Geral da República que tem essa legitimação e, portanto, devia ser o rosto do funcionamento, do bom ou mau funcionamento. E responder. E da liderança, porque outro aspecto é que qualquer sistema que não tenha liderança raramente pode funcionar bem. Sim, as lideranças são fundamentais. Porquê é que eu digo isto? Repara, um procurador-geral investido num poder hierárquico, perante situações como aquelas que estamos a assistir, ele devia ter o poder de corrigir. Não, isto não pode ser assim, ser assado. Quer dizer, nomeadamente e melhorando os meios, por exemplo. Exato, e melhorando sistematicamente aquilo que está a correr mal. Mas nós não vemos isso, não temos isso. Agora, ainda quanto à nomeação, o problema de haver uma recondução, e eu penso que é um problema constitucional. Embora, na verdade, na Constituição não tenha ficado na letra, quando se estabeleceu um período de 6 anos para um mandato, os mandatos de 6 anos nunca são prorrogáveis, não é? É excessivo. E aliás, repare, já foi um bocadinho em correção daquilo que aconteceu com o Procurador-Geral Cunha Rodrigues, que esteve mais de 12 anos, ou mais de 12 anos. Foi muito tempo. E, portanto, quer dizer, se o mandato é 6 anos, a interpretação correta é que não deve ser reconduzido. E acho também, repare, que é bom que haja renovação, não é? Evidente, não é? E se nós, repare, votamos para o Presidente da República e o mandato são 5 anos, não é? E se ele quiser ser reeleito, tem que ir novamente a uma votação, não é? Claro. O Governo, a Assembleia da República são 4 anos, portanto não faz sentido que possa haver esse tipo de situações, não é? Agora, o que eu admito, por exemplo, é que o Procurador-Geral, antes de ser nomeado, pudesse passar, por exemplo, por uma comissão. Como acontece com algumas pessoas. Exatamente. Sim. E como acontece nos Estados Unidos com os juízes do Supremo Tribunal, que passam por uma comissão, no caso dos Estados Unidos, no Senado, onde o currículo é avaliado. Mas, por exemplo, acha que deveria haver, o Governo deveria dizer qualquer coisa como: este é o nosso nome porque isto é importante para nós. Eu acho que era importante, não é? É importante que haver uma fundamentação. E depois também menos, quer dizer, tem que haver maior transparência no sentido de que a independência do Poder Judicial está ligado também a uma ideia de responsabilização e também de transparência, porque, apesar de tudo, repare, nós podemos criticar o sistema americano, volta a falar nesse sistema, porque é que as pessoas veem na televisão, ainda agora com o caso de Trump, etc. Como é que as coisas Johnny Depp, que foi um caso que toda a gente viu. Nos Estados Unidos, todos os juízes são nomeados pelo poder político. Portanto, a legitimação democrática
é um dado assente. Todos são nomeados pela política. Mas isto tem um inconveniente e tem uma vantagem. O inconveniente a gente sabe qual é, não é? A vantagem é que nós conhecemos o que pensam as pessoas que estão ali. Quer dizer, quando um juiz é nomeado para o Supremo Tribunal, nós sabemos quem é que o nomeou. Claro. Sabemos se ele é conservador, se é progressista, se o que é que pensa sobre os vários temas, porque o Senado vai-lhe fazer essas perguntas e ele vai ter que responder no passado todo, etc. Ora, o nosso sistema, nesse aspecto, é de uma opacidade total. Repara, ninguém sabe o que pensa a Sra. Procuradora-Geral da República, ou em que partido vota, ou o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, enfim, por toda a consideração que tenhamos por eles. Não fazemos a mais pequena ideia em quem votam os procuradores que tiveram estes processos agora contra os políticos. Sim. Quer dizer, isto é saudável? Também não acho que seja saudável. Eu acho que devia haver uma maior transparência, daí essa vantagem que haveria em que, antes de ser designado, um procurador-geral pudesse explicar-se, não é? E haver um maior conhecimento da personalidade, do seu currículo. Nós temos tido algumas situações que são particularmente graves para nós advogados, ainda ontem aconteceu outra vez, que é o hábito de, independentemente de haver ou não qualquer suspeita relativamente ao advogado, ele é sempre constituído arguido. Isto é a tradição, entre aspas. Como é que acha que se pode ou se deveria combater esta má prática judiciária? Eu acho que é cumprindo a lei, não é? Porque eu penso que, de certa maneira, a lei não permite que se instrumentalize determinados objetivos, não é? Através de formas ínvias de o fazer, não é? Eu acho que, de facto, o advogado só podia e devia ser constituído arguido quando ele próprio é suspeito da prática do crime. Agora, utilizar esse processo, por exemplo, para ter acesso aos mails, por exemplo. Exatamente, eu acho que isso de facto, é uma prática manifestamente que eu acho que é legal. Eu também acho, agora. É constitucional. E depois, repare, a lei não tem que dizer tudo. Quer dizer, eu acho que uma cultura democrática, uma cultura de respeito pelos direitos, é aquilo que eu acho que é exigível que todos tenhamos. Nós, advogados, procuradores, juízes, e eu acho que aí também houve uma alteração da cultura judiciária, sabe? Voltando um pouco à minha experiência de vida, eu comecei no Ministério Público, além de haver realmente uma hierarquia evidente, não é? Eu comecei a minha vida na comarca de Santiago de Cacém e uma vez por mês vinha o meu superior hierárquico, que tinha uma designação qualquer, Procurador-Geral de Cacém, e vinha de Setúbal à minha comarca e lia os meus processos, os meus despachos, e falava com os juízes, com os funcionários, e quer dizer, e observava comigo se as coisas estavam bem feitas, ou se ele tinha críticas a fazer. E, por outro lado, a cultura era uma cultura de princípio da legalidade. Repare, ele não considerava que o Ministério Público fosse um órgão acusador. Ele achava que o Ministério Público devia ter uma atuação totalmente isenta, no sentido de que queria descobrir a verdade. Crime e arquiva-se e deve defender a legalidade. E eu acho que, pouco a pouco, a cultura do Ministério Público passou a ser uma cultura um bocadinho aí também americana, só que depois não há contraponto, de ser um órgão de acusação, não é? E que muitas vezes, por exemplo, nós raramente assistimos nos debates instrutórios ou nos julgamentos o Ministério Público a considerar que, em função da prova que ali foi produzida, que a acusação, não tem mérito, não é? Que era uma coisa que eu comecei na minha vida, por exemplo, com o Ministério Público, a fazer isso, a ter essa prática. E vi que essa era uma prática normal. Eu acho que isso também aí, é um problema. Em parte, é resultado do Ministério Público entrar na investigação, sabe que, e não só sou eu que o digo, não é? O ex-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, a minha memória de nomes, está-me a falhar agora o nome, Noronha do Nascimento, também disse, está escrito, não é? Quando o Ministério Público passou a exercer a investigação criminal diretamente, passou a ser uma polícia, deixou de ser uma magistratura. Eu acho que isso deve fazer-nos pensar.
O anterior sistema, nesse aspecto, tinha maior defesa para o princípio da legalidade. Porque, na verdade, como o Ministério Público era uma magistratura, não punha as mãos na investigação criminal, isso era papel das polícias. O Ministério Público olhava para aquilo com outra distância. Objetivamente, imparcialidade. E as polícias, com todo o mérito, são o que são. E isto não é, quer dizer, é natural que a polícia seja assim, é natureza. Sim. E acha, por exemplo, que uma das coisas que se tem falado muito tem a ver com o facto de quem está na fase inicial do processo lá do Ministério Público depois não faz o julgamento e que isso prejudica a acusação e que muitas das vezes o que se assiste é que quem faz a parte final não está tão ligado e que por isso quase, não dizem esta palavra, mas é quase como se desleixasse e não conhecesse tão bem o processo e por isso é que muitas vezes se sobra na fase final. O que é que pensa disto? Eu já ouvi isto, por isso é que lhe estou a perguntar a sua opinião sobre. Repare, isso no tempo em que era a Polícia Judiciária que fazia a investigação e era o Ministério Público que fazia todos os julgamentos, a polícia não entrava lá, não é? Eu acho que até nesse aspecto seria um erro que quem fez a investigação, porque aí então é o contrário daquilo que eu tenho estado aqui a defender, que é um Ministério Público objetivo, não é? Que não está ali para obter uma condenação, está ali para fazer justiça, embora numa visão diferente daquela que é do Tribunal, não é? Agora, realmente, portanto, não reconheço sinceramente mérito a essa crítica. Não é? E diga-me o seguinte, porquê é que acha que há esta tendência para deter, para interrogar? Porquê é que acha que de repente, não é de repente, mas porquê é que ultimamente temos assistido, eu não vou falar do tempo, porque isso já falámos muito sobre, mas porquê é que acha que há esta tentação de deter para falar com as pessoas? Eu acho que é para marcar, não é? Para criar prejuízo, não é? Porque é totalmente desnecessário, não é? E também essa prática é uma prática mais recente, não é? Eu acho que em muitos casos não há nenhuma necessidade disso, não é? Muitas vezes, de facto, é apenas o espetáculo mediático que se pretende, não é? Que é, obviamente, é uma pena antecipada para quem sofre disso, é evidente, não é? Sim. E ultimamente, repara, o que aconteceu foi que, inclusive, os prazos deixaram de ser cumpridos, não é? Que as pessoas podem ser detidas e estar muito mais do que o período que a lei determina para ser verdadeiramente apresentado às vezes. Todas, sim. Isso é outra prática, aliás, como, por exemplo, o total desrespeito dos prazos do inquérito, não é? Que é uma coisa que do ponto de vista do direito não tem qualquer justificação. E por outro lado, isso é que leva depois muito esta morosidade, que é um dos grandes problemas também da justiça. Sabe, eu também passei para a Polícia Judiciária no início da minha vida, e aquilo era muito simples. No mês entravam na minha secção 100 processos. Tinham que sair 100 processos, está a ver? Porque se saíssem só 80 processos, não é? Ele começava a acumular-se, não é? E aí o que é que acontecia? O diretor da polícia chamava-me e dizia, mas o que é que está a passar-se na sua secção? O que significava que nós tínhamos que cumprir prazos. Claro. Porque, repara, quer dizer, os prazos do inquérito é isso mesmo. Há um prazo, não é? Prazo que está na lei. E ou se apuram indícios, e se deduz uma acusação, ou não se apuram indícios, e arquiva-se o processo, sem prejuízo de, mais tarde, surgir uma prova, com certeza, reabre-se o dossiê. Agora, esta prática de haver inquéritos durante anos, não, uns casos de 10 anos. Mas acha que não, isso não é aceitável. É uma coisa totalmente inaceitável. Mas acha que aquela questão que se fala muito dos meios, da falta de meios, que isso é uma falsa questão, ou que serve para tudo, ou não? Claro, eu não tenho aqui as estatísticas, não vinha preparado para isso, mas eu tenho-as, não é? Repara, nós, por exemplo, em termos de magistrados do Ministério Público, temos 4 vezes mais do que a França, por 100 mil habitantes. Ou 3 vezes mais do que vários outros países. Quer dizer, nós temos muito mais magistrados no Ministério Público por 100 mil habitantes do que os países que nos são próximos, não é? Espanha, Itália, França. Claro. Portanto, quando se fala em falta de meios, é quase, quer dizer, é quase caricato. Repare, porque de facto os elementos objetivos mostram que isto não é assim. Aliás, repare, nós multiplicamos por 7 o número de magistrados do Ministério Público desde dos últimos 30 anos, não é? E, no entanto, por exemplo, as condenações
desde, sei lá, os últimos 10 anos, aí posso estar, enfim, mas quase sempre para metade. Ou seja, diminuímos muitíssimo, ainda bem, não é? Quer o número de inquéritos, quer o número de condenações, e continuamos a dizer que há falta de meios, continuamos a ter cada vez exigência de mais meios. Não, repare, os meios nunca são suficientes quando há exatamente inquéritos que se prolongam por 10 anos, não é? Claro, ou quando se faz essas operações da Madeira onde vão 300 pessoas. É evidente que todos os sistemas, públicos ou privados, têm que funcionar de uma forma produtiva com os meios que nós temos ao nosso dispor, a não ser que estatisticamente se mostre que os meios são insuficientes, mas não é o caso. O nosso sistema de justiça, quer em meios humanos, quer em meios materiais, quer em meios tecnológicos, compara muito bem com os sistemas dos países que não são próximos. Aliás, isso vê-se de uma forma estatística. Portanto, esse argumento é um argumento que não tem mínima substância. Queria também, já aproveitando naturalmente a sua presença aqui, a questão da justiça criminal, dos megaprocessos, o que é que acha relativamente aos megaprocessos? Deveriam acabar? Deveriam manter-se? Reformulados? O que é que acha sobre isso? Quer dizer, aquilo que me parece é que, na maioria dos casos, os megaprocessos é porque misturam múltiplas situações e múltiplos casos, e muitas vezes fazem-se investigações com uma dimensão inusitada, despropositada, que depois levam também a volumes enormes de processos, depois levam a acusações com centenas ou milhares de páginas. Sabe que, voltando àquilo que uma vez o Salgado-Zenha me disse, o Dr. Salgado-Zenha dizia, uma acusação com muitas páginas, ele dizia pá, 20 páginas, imagino, não é? É porque não há crime. E ele tinha uma certa razão. Muitas vezes, ultimamente, a gente lê acusações que antes, uma acusação que é que devia ser? É uma descrição de factos e de provas, ponto. Exato. Agora, são introitos enormes para desenvolver um ambiente em que as coisas ocorreram. Depois, muitos raciocínios, muitas deduções, muitas inferências, e de facto aquilo depois torna-se ingerível. Depois é horrível exigir que uma defesa, num inquérito em que o Ministério Público andou 10 anos a investigar, que faz acusações de milhares de páginas, e agora advogados de defesa tenham lá 20 dias para se defender, não é? É claro que agora já não é 20 dias, porque há possibilidade de prorrogação, então, claro. Mas em todos os casos há uma desproporção enorme de meios. Mas acha que é porque se ainda outra coisa, repare, e ainda há outra coisa, é que se diz que há excesso de garantismo e que é por isso que a justiça não é célere, o que é, a meu ver, uma coisa completamente injusta. Na verdade, as reformas que ultimamente foram feitas, desde o 25 de Abril, foram quase todas reformas a retirar direitos. Bem, no tempo em que eu comecei a advogar, em todos os crimes com uma pena superior a 2 anos, além do inquérito que na altura se chamava instrução preparatória, havia uma instrução contraditória sob a direção de um juiz com ampla latitude para a defesa, e era obrigatório que houvesse essa fase de instrução. Depois havia a pronúncia para submeter as pessoas ou não a julgamento. Havia recurso do despacho de pronúncia para o Tribunal da Relação. Todos estes direitos foram sendo retirados, pouco a pouco. E a ideia é sempre, porque haja celeridade processual, tira-se direitos à defesa. E nunca se pensa, na verdade, qual é a origem e qual é a razão de, muitas vezes, estes processos se eternizarem. E que, a meu ver, é isso, são inquéritos de uma vastidão brutal, onde mas se metem aí se calhar, funciona a questão da percepção, ou seja, é a última impressão que fica, e como a última coisa que é feita são os recursos e tudo mais, associa-se a culpa sempre aos advogados. Claro. E é por aí que vai, infelizmente. E isso, como é que isso se combate? Mas eu já vi a enormidade de pessoas defenderem que devia acabar a instrução. Exatamente. Isto é, que havia uma acusação e a pessoa senta-se no banco dos réus, ponto. Sem direito nenhum de defesa prévia. Isto é uma coisa que, para além de ser manifestamente inconstitucional, claro, que violaria todas as regras. Mas concorda com a redução do âmbito da instrução? Porque muitas instruções transformam-se em autênticos julgamentos. Não, quero lá ver, eu concordo, depende, lá está.
aí depende muito do juiz. Também vivi casos, tive conhecimento de casos onde a instrução era apenas era obrigatória, pronto, tinha que ser o juiz queria, mas no fundo não era instrução nenhuma, porque não coartava-se praticamente todo o direito de defesa. Não, há outros casos onde os juízes têm permitido uma maior latitude. Eu penso que, uma vez mais, é um problema de equilíbrio. Sabe, quer dizer, as leis, quando se fala... as nossas leis são boas, o problema não é das leis. É a aplicação. O problema é a aplicação e é o funcionamento do sistema. Não são as leis, não é? Porque as leis, há um ponto ou outro que podia ser melhorado, com certeza, e sempre, não é? Mas eu acho que os problemas não vêm daí, não vêm da prática. Não é? O que eu lhe pergunto também, que tem a ver com isto, é o seguinte: não acha que, por exemplo, toda a percepção que temos vindo a falar que existe em relação à justiça, no fundo, acaba por ser uma percepção criada por processos mediáticos e normalmente associados à grande questão política, que é a corrupção, que é a única que parece, no fundo, preocupar os políticos. Mas eu gostava também de saber, e os outros processos, qual é a percepção que têm? Qual é a sua ideia? Ou seja, estamos melhor, estamos pior? Como é que tem sido a evolução? Os que não são mediáticos. Eu penso que, por exemplo, na justiça administrativa e fiscal, sim, é caótico, não é? Aí, pois. Caótico. Mas aí temos outras razões. Exatamente. E também é uma coisa terrível, não é? Pela incapacidade que a jurisdição administrativa tem de decidir os temas. E, por outro lado, também aí é um tema que eu acho que os tribunais administrativos começaram a aceitar tudo e mais alguma coisa, não é? Decisões que são claramente da competência da administração ou da competência do poder político, portanto aceitam todo o tipo de questões. Aí temos um problema grave. Depois, na justiça civil e comercial, eu acho que também há problemas, embora talvez menos graves, não é? Até porque a verdade é esta, é que os casos mais complexos hoje não vão para os tribunais judiciais, vão para as arbitragens, não é? Exato. E as arbitragens, portanto, deram uma solução, não é, para muitas empresas e muitas pessoas que, quando são interesses mais volumosos que justificam o recurso à arbitragem, é para ir. Eu costumo dizer, nos últimos 30 anos da minha vida profissional, eu nunca fiz um contrato que não pusesse uma cláusula de arbitragem, não é? Porque isso era a maneira, enfim, de eu ter alguma garantia de que havia um diferente que houvesse sobre aquele contrato, tinha uma solução razoável, não é? E já agora, nós ainda vamos voltar à justiça criminal, mas há uma coisa que eu lhe queria perguntar, atendendo à sua experiência e ao que passou desde o 25 de Abril e como falou da justiça civil, não queria deixar passar, que é o seguinte: a justiça civil, quando começou, era uma justiça muito diferente daquela que é hoje. E nós, hoje em dia, até se fala na necessidade de revisão do Código Civil por causa dos novos modelos socioafetivos, como muito se fala agora. O que quer que isso seja, não estou aqui a tomar partido de nada, mas é um facto que existe esta doutrina. Como é que vê a evolução e o que é que acha que vai ser o caminho da justiça civil? Porque, de facto, em tudo o que nós vemos à nossa volta, é aquela que tem que ser... ou não, depende do que politicamente se decidir, mas é aquela que em princípio terá que ter uma adaptação diferente aos novos modelos, ou não? Bem, a própria legislação civil, não é? As alterações praticamente que houve desde o 25 de Abril foram na parte da família, não é? Exatamente, foi sempre, exato. Que houve as grandes alterações, sim, no sentido de ir adaptando o regime legal àquilo que foi a evolução da sociedade, que, é evidente, houve. Eu ainda sou do tempo em que, de facto, quer o Código Penal, quer o Código Civil, não havia divórcio. Exatamente. A não ser para os casos de casamento civil, que eram raríssimos, não é? Portanto, tudo mudou nessa matéria, e para bem, não é? Devo dizer que, do meu ponto de vista, pelo menos, acho que houve uma evolução extremamente positiva e no sentido de maior respeito pelo estatuto das pessoas, pela liberdade das pessoas, direitos das pessoas. E, portanto, aí houve uma grande evolução. E eu acho que também no caso agora da justiça que aplica essa legislação, tem que haver uma evolução que procure exatamente adaptar-se. Eu queria ser mais específico. A reforma de 77, salvo erro, no âmbito do direito à família, exato, que foi uma revolução, ninguém nega. Sim. Acha que poderemos estar num paralelo neste momento, em que poderemos ter que fazer também uma reforma tão profunda como essa,
ou acha que o que vivemos atualmente não justifica? Bem, eu penso que provavelmente a reforma não terá que ser tão radical na medida em que foi evoluindo, não é? Quer dizer, também nós passamos de um Estado autocrático, não é? Extremamente conservador, não é? Durante 48 anos e depois, claro, a ruptura democrática e a evolução da democracia e de facto nessas áreas eu acho que houve uma adaptação. Não sei se a nível das mentalidades, nomeadamente dos tribunais, não é? E da justiça em concreto, se essa evolução, eu também não tenho parâmetros para poder hoje avaliar esse fenómeno. Já agora, aproveitando também a sua presença aqui e aproveitando naturalmente o seu conhecimento, quando olha para esta situação de se impor algumas normas da modernidade relativamente à igualdade de género, relativamente às novas tendências que vigoram na sociedade, não teme que haja a imposição por parte do Estado desta nova tendência ou destas novas tendências contra, inclusivamente, o que as próprias famílias, o que quer que isso seja hoje em dia, pensam, e que haja um alimentar deste tipo de conflitos ou não? Bem, eu tenho analisado e procurado ter uma visão sobre, de facto, esta aparente tensão, aliás, aparente não, real tensão. Eu acho que é real, não é? Real tensão entre aquilo que são os parâmetros de uma família tradicional, defendido por tivemos o livro mais conservadores, exatamente, sim. E, por outro lado, também, às vezes, algum exagero no sentido que pode ser considerado como uma espécie de ataque à visão tradicional das famílias, não é? Mas eu não tenho um juízo definitivo sobre isso. Acho que temos que estar abertos, não é? Temos que estar abertos. Eu acho que a família é evidente que evoluiu, não é? Acho que em muitos aspectos positivos, para eu sou do tempo onde de facto a homossexualidade, por exemplo, era combatida, uma doença. Como é que dizer, era objeto da discriminação brutal, não é? E portanto acho que foi muito positivo que a sociedade e as leis e a justiça fossem evoluindo no sentido de considerar que todas essas, eu não diria tendências, mas liberdade de orientação sexual, e que deve ser respeitada por todos e tem de ser respeitada por todos, e portanto não vejo que isso seja, sinceramente, não encontro. Acho que há algum exagero também da parte dos defensores da chamada família tradicional. Eu, enfim, tenho uma família tradicional e estou muito bem com ela, mas quer dizer, mas acho que devemos ver não temo que esta polarização excessiva da sociedade também se venha a refletir no direito com algumas tendências mais perigosas, ou não teme isso? Pode acontecer, não é? Mas por enquanto talvez por enquanto ainda não. Ainda não. Mas vendo tudo o que já viu, sim, vê alguns elementos perturbadores ou não? Tudo o que seja, repare, a justiça deixar de ser um fator de equilíbrio social, no sentido de não se empenhar, não é? No sentido de não se de não seguir tendências homogéneas, não é? Então, eu acho que isso é negativo, não é? Se acontecer isso dessa forma, não é? Como eu penso que de alguma maneira a justiça criminal isso aconteceu. Portanto, eu acho que a justiça tem que ser fria, objetiva, isenta, independente, olhar à evolução dos tempos, sem dúvida, e estar aberta à sociedade, mais aberta até à sociedade, e não manter nenhum ressentimento. Sabe que eu acho que um dos temas que talvez tenha influído também naquilo que foi a evolução, quando eu entrei para a minha vida profissional, quer para a magistratura, quer depois para a advocacia, por exemplo, a magistratura era uma elite, era respeitada, não é? Como tal, não é? E de facto, uma certa massificação da magistratura, também uma perda de estatuto, está a ver, social e económico. Isso foi mau, isso foi errado. E de alguma maneira eu sinto que hoje, não digo generalizadamente, aliás, todas as generalizações são erradas, não é? Eu na minha vida encontrei magistrados extraordinários, excelentes, não é? Mas também encontrei gente desqualificada, não é? Infelizmente é assim. Sim, eu acho que o papel
da magistratura é procurar fazer uma avaliação permanente e procurar corrigir permanentemente e procurar que sejam os melhores, não é? Mas, portanto, um certo ressentimento que às vezes eu sinto da parte de uma certa magistratura relativamente... Mas acha que a magistratura neste momento está a recrutar os melhores? Eu acho que não, não é? Eu acho que não. Eu acho que, lá está isso que eu estou a dizer, quer dizer, é mau para a sociedade haver... isso não é apenas na magistratura que acontece. Em parte, eu acho que o Estado, a administração pública em geral, e portanto a Justiça também, de certa maneira, criou condições de tal maneira de onerosidade para os contribuintes, que não permite, de facto, remunerar devidamente a maior parte das pessoas que servem à causa pública, e por outro lado, quer dizer, nós ficamos aqui numa situação muito complicada, que é não temos crescimento económico que permita manter o estado social que conseguimos. E isso atinge todos, mas atinge também muito as pessoas que servem à causa pública, das magistraturas, dos professores, das polícias, que todos se sentem injustiçados. E ao sentirem-se injustiçados, isso não, é muito mau para... Diga-me, tem o conhecimento da prática societária e tem a ver com o que acabou de dizer, não sente que, ao contrário do que acontecia há alguns anos, hoje em dia, o que é, como eu já ouvi dizer, mais sexy, mais atraente para os licenciados em Direito, e foi um diretor do SESC que disse o sexy, não fui eu estou só a reproduzir, não acha que é mais atrativo para um jovem que acaba de tirar a licenciatura ir para uma sociedade de advogados, uma das grandes? Eu penso que, claramente, não é? Desde logo em termos remuneratórios... É um bocadinho até concorrência desleal. Mas é o que é, é o que é. Não sente isso? Eu sinto, claro que sinto. É o que estou a dizer. Eu acho que é mau, não é? E isso, em parte, julgo que é responsável pela... Não só porque era bom que os melhores pudessem ir para a magistratura, não é? Mas isso aumentando as condições remuneratórias. E o estatuto, como referiu. E esse é o problema, quer dizer, nós, nesse aspecto, chegamos a um bocadinho a um beco sem saída, não é? Porque, na verdade... o Estado hoje não pode dispor de mais recursos, não é? Porque já tivemos 3 intervenções. Exatamente, de troicas. Tipo troika, não é? Ao longo, depois do nosso 25 de Abril. Agora que isto estava a melhorar, vamos lá ver, não é? E, portanto, este é o nosso tema. E, por outro lado, a nossa economia, não é? Quer dizer, até por peso do Estado, por peso dos impostos, não permite que a economia se desenvolva e cresça porque tem que se suficiente. Uma máquina muito pesada. Exatamente. E, portanto, isso é um bocado... É difícil de combater. É difícil de combater. Eu sei que a conversa já vai longa, mas, de facto, não posso perder a oportunidade de o ouvir, dado o que tenho aprendido, que é sobre 2 temas, que são temas finais, mas que não são rápidos. Um deles é o que é que acha das recentes alterações ao Estatuto da Ordem dos Advogados e fazendo apelo ao que viu desde que entrou na advocacia até onde estamos hoje. O que é que pensa disto tudo? Falou de estatuto. Acha que o nosso estatuto melhorou ou piorou? Isto é uma pergunta quase retórica, eu sei, mas... Bem, quer dizer, eu tenho um mixed feeling sobre o tema, devo dizer com toda a franqueza, não é? Por um lado, acho que é fundamental manter a autonomia e a independência das ordens, porque isso é um fator importante para a sociedade civil, que existam ordens fortes, independentes, não dependentes do Estado, não é? Sem dúvida nenhuma. Por outro lado, acho que as ordens também têm que ter muito cuidado em não ser excessivamente restritivas no acesso à profissão, porque isso depois também pode conduzir exatamente a algumas distorções e pode conduzir à acusação de que estão demasiado... Antes de deixar continuar, este estatuto atual, ou seja, o estatuto com as regras atuais, na minha opinião, é mais restritivo do que antes. Ou seja, se nós olharmos... Sim, nesse aspecto, sim. Se nós olharmos, claro, a partir do momento em que se diz que todos os estagiários têm que receber uma determinada remuneração, sem nos preocuparmos minimamente com as condições da advocacia em prática individual, por exemplo, que é a grande maioria dos estágios que eram dados, eu questiono se isto não é melhor do que qualquer outra coisa que foi antes para fechar o acesso. Eu acho que sim. Lá está, quer dizer, no fundo, esta lei foi longe demais e não foi aquilo que podia ser um fator de equilíbrio, não é?
Lá está sempre as coisas, às vezes de um mal passa-se para outro mal, não é? Em vez de se procurar uma solução que fosse uma solução equilibrada, não é? Que procurasse, de facto, que a ordem não fosse excessivamente restritiva do acesso à profissão. Até admito que, enfim, nos conselhos da ordem pudesse haver também alguma abertura, não é? Agora talvez tenha ido para um exagero em sentido contrário. E em relação ao conceito de supervisão, o que é que acha? O que é que pensa disso? E do facto do poder disciplinar passar a ser também, a ter pessoas fora da profissão, o que é que acha? Eu penso que se for em termos muito moderados, também não vou contra isso. A parte da supervisão ou outra? Sim, ambas, não é? Não teme que a supervisão acabe por ser, no fundo, até mais poderosa do que o próprio bastonário da ordem? Pelos poderes que tem? Depende de quem os exercer e como, não é? Pois, eu acho que isso seria negativo, não é? Mas no fundo, quer dizer, eu acho que uma certa abertura também, sabe que eu penso que todos nós ganhamos com abertura, não é? Isto é, os magistrados ganham com abertura à sociedade, os advogados ganham também com abertura à sociedade, e não devemos ter também medo de que isso aconteça, não é? Porque isso, quer dizer, é um fator de nós podermos também autocorrigir algumas coisas que possam não estar tão bem quanto seria desejável para benefício da sociedade, porque no fundo todos nós, a nossa função, não é uma função que exercemos para benefício da sociedade em geral, não é? E eu estou absolutamente convicto, como é óbvio, não é, de que os advogados, como outros profissionais que têm ordens, exercem uma função muito importante para o equilíbrio social. E a questão dos atos próprios e da multidisciplinaridade, como é que, tendo estado na aí prática temos de ter cuidado, aí temos de ter como cuidado. É que interpreta? Eu acho que temos de ter cuidado, não é? Temos de ter cuidado porque, tal como os médicos, quer dizer, a nossa profissão tem, obviamente, regras, não é? Tem não só do conhecimento das matérias em que intervíamos, como também regras de deontologia, regras de procedimento e regras que não são só aquelas que estão no estatuto, são regras porque vêm de muito longe, não é? Que no fundo todos nós interiorizamos no exercício da profissão e isso, portanto, é fundamental preservar esse núcleo de regras, de cultura, em benefício dos cidadãos, uma vez mais. Claro, claro. Última pergunta e último tema, porque de facto já vai longo, mas não posso deixar de colocar esta questão. Quando decidiram fazer o manifesto, o que é que esperavam? Porque já tiveram muitas críticas, já houve muita gente, inclusive advogados que eu tenho ouvido a falar sobre o manifesto. Primeiro, qual foi o vosso objetivo? Segundo, como olha para as críticas que têm surgido? Vamos ver, isto foi um movimento que surgiu de uma forma espontânea, portanto não sou um dos promotores propriamente, e que no fundo concitou a adesão e o entusiasmo de muita gente que nem sequer tem nada a ver com a justiça, não é? Nós temos escritores, temos jornalistas, temos Rui Veloso, João Gil, médicos, portanto, gente da política, fora da política, de vários sectores sociais, por exemplo, a escritora Lídia Jorge, cientistas, e isso significa, de facto, que há um conjunto muito vasto de cidadãos que sente que o sistema de justiça precisa de uma reforma. Inicialmente, o que juntou este conjunto de pessoas é a preocupação com a defesa do Estado de Direito e dos princípios dos direitos fundamentais. Não é? Eu acho que isso foi aquilo que ligou as pessoas, por acharem que, na verdade, são temas que o conjunto de cidadãos tem a obrigação de dever. Quais é que foram os factos que foram mais relevantes para esse manifesto? Eu acho que é um acumular de situações ao longo dos últimos anos, não? Quer dizer, quando no manifesto se citam dois casos, não é? É a título meramente exemplar, porque mais recentes e aqueles que de facto eu acho que despertaram perplexidade geral na sociedade. E na verdade, como digo, e mais, para além daqueles 101 que assinaram aquele
aquele manifesto, todos temos recebido inúmeras manifestações de pessoas que querem aderir a esse movimento. Não é? E, do resto, no dia 17 vai haver um encontro destes 101 iniciais subscritores deste manifesto. Inicialmente foram 50, porque foi a proposta dos 50 anos do 25 de Abril. Achou que devia haver 50 pessoas de diversos sectores sociais a manifestar-se relativamente a este tema. E também porque, de facto, nós achamos que, ao contrário do que sucedeu com a saúde, com a educação, com a segurança social, onde fizemos progressos notáveis, porque, repare, quer dizer, nós queixamos, evidentemente, da saúde, não é? Gostávamos que isto tivesse muito melhor, mas quando olhamos para a esperança de vida que tínhamos e que temos atualmente, quando olhamos para a mortalidade infantil, quer dizer, todos os dados nos consideram hoje... É curioso, porque, sabe, desculpe-me interrompê-lo, mas é curioso porque ainda hoje tive uma conversa com um amigo meu e ele estava-me a dizer precisamente isso, ou seja, pode haver outros países na União Europeia que têm melhores indicadores económicos que nós, mas eu pergunto, queres ir morar para lá, por exemplo? Não, mas é que, repare, nós estamos no topo nestas áreas, não é? Mesmo na educação também fizemos progressos absolutamente notáveis, não é? E todos sentimos que na justiça não houve esse progresso, não é? Eu acho que tem a ver com o facto de os outros sectores serem sectores, agora vou utilizar uma expressão menos correta, que é estarem no mercado. O que é que isto quer dizer? Têm que ser competitivos, por exemplo, no caso da saúde, com os privados. Por outro lado, tem um ministro que 4 em 4 anos, no mínimo, é avaliado, não é? E, portanto, mas a Justiça também uma liderança. A Justiça não há uma liderança, não é? O Ministro da Justiça não tem nenhum poder sobre o sistema. Portanto, é um sistema que, no fundo, tem vivido em total autogestão. Sem líder. Sem liderança, sem coordenação, sem ninguém que corrigir. Está a ver? Não há uma liderança, e isto, por exemplo, no Ministério Público era fácil existir, e na magistratura também. Qual seria o papel do Conselho Superior da Magistratura? Era um papel corretivo, não é? Procurar avaliar cada vez melhor, procurar corrigir aquilo que não está bem e ter uma permanente intervenção corretiva para melhorar a performance do sistema. Agora, sim, quando nós olhamos para as sondagens e vemos, ou estudos de opinião, e vemos que há menos confiança na justiça do que há no sistema de saúde, do que há no sistema de educação, do que há nas polícias, do que há... Mas acha que é a falta de um ministro forte, por exemplo? Não, eu acho que aí, repare, lá está, quer dizer, eu penso que o sistema tal como existe, o ministro verdadeiramente não tem nenhuma capacidade interventiva para corrigir estes problemas. E até mais, é suspeita qualquer intervenção dele. Seria considerado um escândalo, não é? Portanto, o ministro nem sequer pode publicamente manifestar qualquer sentimento como nós estamos aqui a manifestar livremente, não é? Quer dizer, eles sentem-se coartados na sua liberdade, porque é como se, pá, nós elegemos o Presidente da República, elegemos os deputados que depois dão origem ao Governo, elegemos as autarquias, mas na Justiça o povo, nós todos não temos nenhuma espécie de capacidade de intervenção. Isto não é estranho, não é? Portanto, não acha também, eu compreendo o que me está a dizer, mas não acha que tem também a ver com o facto, por exemplo, em termos políticos, é mais fácil ganhar eleições mexendo, por exemplo, na educação ou na saúde do que na justiça, porque há mexidas na justiça. No fundo, como é que eu tenho encarado isto? Há direitos fundamentais mais fundamentais que outros. E que, no fundo, é mais fácil e é mais rentável, desculpe uma expressão, despejar dinheiro numa saúde ou numa educação, porque despejar o mesmo dinheiro na justiça não dá votos. Está bem, mas quer dizer, o problema não é despejar dinheiro, repare, porque também despejar mais dinheiro na justiça, o efeito teria sido o mesmo, porque nós não é por aí que o problema tem sido. Portanto, eu acho que é muito mais a ideia, aquele slogan do António Costa, a política o que é da política, a justiça o que é da justiça, ou ao contrário, não é? Isto deu com que o poder político, acho, democrático, repara, aquele que resulta do nosso voto, acha que não tem nada a ver com a justiça. Um universo paralelo, quase. Isto é uma coisa que, até do ponto de vista político, constitucional, democrático, é uma coisa absurda, não é? Porque, na verdade, quer dizer, todas as funções do Estado, não é, devem poder ser influenciadas pelo nosso voto. Não é? Claro. Porque, quer dizer, mesmo o caso dos juízes é um caso excepcional. Agora, por exemplo, no
caso do Ministério Público, bem, na maioria dos países, como se sabe, até depende do Ministro da Justiça, não é? Mas eu não vou defender essa postura. Acho que o sistema, portanto, está bem desde que se cumpra aquilo que está na própria Constituição, que é um sistema, o Ministério Público é autónomo, mas o Procurador-Geral da República tem um poder disciplinar para quê? Para criar uma boa performance do sistema. É por isso que eu acho que o Procurador-Geral da República devia ter o poder de responder pelo bom ou mau funcionamento do Ministério Público perante os cidadãos. Para quando a senhora Procuradora da República disse que não é responsável por nada, não disse isto, se não foi isto, foi uma coisa igual e parecida com isto. Isto é uma coisa que, do ponto de vista democrático, deixa a pessoa perplexa. Mas como? Como é possível? Quer dizer, porque ela é que foi nomeada pelo poder democrático. Não é? Sim, sim. Para quê? Então, para quê? Qual é a função? Mas acha que o problema da justiça se resolveria só com a questão do Ministério Público? Não. Eu acho que as reformas têm que ser muito mais vastas, não é? E profundas. Eu, por exemplo, também acho que o próprio Conselho Superior da Magistratura, neste caso, devia ser muito mais proativa, devia ter mais elementos fora do sistema. Eu acho que um escrutínio externo é sempre muito importante, não é? A mim não me repugnava nada ter um Procurador-Geral da República que fosse um economista ou um engenheiro. Bem, eu estou a dizer isto um bocadinho, estou a caricaturar um bocadinho. Não, mas a ideia de alguém, está a ver, de fora, não com os vícios do sistema, que encarasse isto de uma forma racional, fria, objetiva, e pudesse, enfim, liderar as reformas que são necessárias para que as coisas funcionassem melhor. E como é que olha para as críticas? Não, é normal, mas até é curioso, sabe, que isso, de certa maneira, vai separar as águas, porque as críticas, pelo menos aquelas que são conhecidas, vêm exatamente dos sectores que têm beneficiado, não é, das violações a que nós fazemos referência no manifesto. Não é? É uma coisa muito interessante, e nesse aspecto até é positivo. Eu acho que é positivo. De resto, repara, eu acho que em democracia todos nós somos livres, não é? Claro. O que eu não admito, percebe, é alguns desses críticos que acham que os outros não têm direito a manifestar-se, não é? Sim. Ou que têm sempre segundas intenções ou terceiras intenções, não é? Isso é que eu acho que é uma forma de querer impedir a livre expressão das pessoas e um escrutínio que também deve ser livre. Eu acho que não há tabus, não é? Se nós podemos criticar todos os dias o Presidente da República, se podemos criticar todos os dias os deputados, o Primeiro-Ministro, os ministros, também não podemos criticar o Sr. Procurador-Geral da República, ou os Srs. Procuradores, ou os Srs. Juízes, não é? Acho que é normal, em democracia vamos assim, todos nós sofremos isto todos os dias, não é? Claro. Temos que encarar com total... Diga-me, e esta é mesmo a última pergunta, o que é que gostaria que acontecesse na sequência do manifesto? O que eu gostaria era que houvesse uma abertura calma, serena, equilibrada, para olhar para este conjunto de temas, não é, que nós abordamos e outros, não é? E que a sociedade em geral pudesse ter uma palavra a dizer, que fosse um debate o mais amplo possível e que o poder político assumisse que tem o dever, não é, de, relativamente àquilo que acha que deve melhorar, ter a coragem de fazer reformas. Na verdade, eu penso que em muitos casos tem havido falta de coragem, não é, para enfrentar estes temas. É isso que eu percebo, não é? São reformas que muitas vezes sugerem críticas muito fortes e ataques muito fortes a determinados sectores, que todos conhecemos quais são, não é? Claro. Mas a coragem na política é isso mesmo, não é? Claro. E nós precisamos de, em todos os aspectos, ter líderes reformadores, não é? Com coragem. Essa é a questão, não é? É que muitas vezes não há. Muito obrigado, Dr. Daniel. Eu é que agradeço. Foi um gosto enorme falar consigo e beber da sua experiência e dos seus conhecimentos, que de facto são muito relevantes para todos nós, creio eu. Muito obrigado. Foi um gosto. Terminamos mais este podcast, mais este episódio. Voltaremos na próxima semana com outro tema. Até lá.